Eu descobri a lei da atração, como qualquer pessoa de 21 anos, homem principalmente, que tem ambição de ficar rico, porque eu sempre fui ambicioso para isso, o que a gente pensa? Tudo balela, tudo balela. Alguns pontos são balela. O cara tava numa depressão profunda por vários problemas, saúde, financeiro, relacionamento, tudo. Não é possível que esse livro tá certo e eu tô errado a vida inteira. Eu faço Ponopono, eu mentalizo todos os dias, eu afirmo. Isso é bom, é positivo? Com toda certeza. Isso é necessário, mas não é só. Diretamente dos estúdios do Inbox Podcast, começa mais um Hackeando a Mente. É um podcast onde a gente vai aprender como hackear a sua mente. E seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Já aproveita, se inscreve no canal, toca no sininho para receber as notificações. Deixa seu like aqui no vídeo para o vídeo ficar bem likeado. E é isso aí. Meu nome é Igor Janotti. Seja muito bem-vindo. E eu sou o Jim Farnese. Antes de mais nada, para você que está chegando no meu canal aqui, né? O Igor Janotti é meu sócio, gente. Em vários projetos aí, a gente tem a empresa Coproduza junto. E agora temos mais isso aqui, esse podcast, esse bate-papo aqui para ajudar você a hackear a sua mente. Qual que é o tema de hoje, Janotti? E o tema de hoje é Lei da Atração, mito ou realidade? Boa. Isso é tudo balela, né, Jim? Oh, tudo balela, tudo balela. Alguns pontos são balela. Alguns pontos. É? Pelo menos dentro daquilo que eu estudei e tenho de concepção. Vou passar aquilo que funciona pra mim. Depois as pessoas deixam nos comentários aí o que você acha, se concorda, se não concorda. Que aí a gente vai poder ter uma discussão bem legal aí sobre lei da atração. Cara, mas por isso eu não esperava. Tipo, alguns pontos são balela. Quais pontos são esses? Pontos que são balela. Vamos pegar do início primeiro. Quando eu comecei a ler sobre lei da atração, o primeiro livro que eu li sobre e que me tirou de uma depressão foi o livro O Segredo. Já chegou a ler ou ver o documentário? Eu vi o documentário. É melhor ver o documentário do que ler. Mas enfim, eu li aquele livro completamente em italiano, e eu não sabia italiano na época. Mas o que aconteceu? Só recapitulando para você entender, e aí eu explicar quais são as partes que são balelas. O cara estava numa depressão profunda por vários problemas, saúde, financeiro, relacionamento, tudo. E chegou num ponto que eu virei dentro da minha crença, eu falei: Deus, minha vida perdeu sentido, ou o Senhor me dá um caminho, ou, enfim. No dia seguinte surgiu esse livro na cabeceira da minha cama, o livro Segredo, lindo, bonitinho, tem até guardado até hoje, vermelhinho, em italiano. The Secret, todo em italiano. E assim, eu não sabia italiano na época. Eu consegui ler o livro inteiro e entender tudo dele. Depois eu fui procurar em português, depois eu fui assistir o documentário bem depois. Mas aquele livro ali, a primeira coisa que eu pensei quando eu li ele foi: não é possível que esse livro tá certo e eu tô errado a vida inteira. E aqui, provavelmente foi sua mãe que trouxe esse livro da Itália. Foi, mas minha mãe ela nunca foi assim: olha, leia esse livro aqui. De obrigar. Ela sempre gostou de ler. Ela fez isso uma vez, na verdade. Ela pegou o livro O Alquimista e falou: não, quero que você leia esse livro. Única vez na vida que ela meio que me obrigou a ler um livro. Porque, gente, eu sou muito auditivo. Eu nunca fui fã de ler. Eu me tornei fã de ler pelo aprendizado. Pelo que eu aprendi pelo que eu aprendo com os livros. Isso me fez eu me tornar apaixonado por leitura. Mas se fosse pegar, eu preferia ouvir. Eu sou auditivo. É tipo o caminho que você encontrou pra ter o que você quer foi lendo. Foi lendo. Porque primeiro me tirou de uma depressão. E naquele livro, hoje eu falo, ele é muito superficial, ao meu ver como terapeuta, mas me ajudou muito. Então eu não posso falar, não serve pra nada. Serve. Só que no livro ele diz o seguinte: você quer atrair o amor da sua vida, começa a mentalizar 100% o amor da sua vida, que só vai acontecer. E você quer ficar multimilionário, só pensa positivo que vai acontecer. E aí, à medida que eu fui estudando, que eu fui buscando, depois de dezenas de livros, eu nem sei quantos livros eu já li na vida, mas deve ter passado uns 600,
E depois de muito estudo nas terapias, depois de aprofundar um pouco mais, eu percebi que tem coisas mais internas e que o processo da lei da atração não é tão simples quanto só pensar positivo. Entendi. Então tem muita gente, por exemplo, eu recebo muito desses comentários. Cara, eu faço Ho'oponopono. Ho'oponopono é um tipo de meditação que te ajuda a limpar a sua mente. Que é me perdoe, sinto muito, te amo, obrigado e por aí vai. Eu faço Ho'oponopono, eu mentalizo todos os dias, eu afirmo. Isso é bom, é positivo? Com toda certeza. Isso é necessário, mas não é só. Mas eu não consigo avançar, eu não consigo alcançar o que eu desejo. Por que será? E aí me perguntam isso. Aí quando parte para dentro da terapia, vê que tem aquela questão que a gente falou no outro podcast. Se você não viu o outro podcast, eu vou deixar um card aqui acima para você salvar e depois assistir. De que o seu consciente e o seu subconsciente precisam estar alinhados. Porque o que acontece com a lei da atração? Tá? Que a verdadeira lei da atração que eu aprendi. Que ela funciona da seguinte forma. Eu penso positivo sim, porque a premissa para que as coisas aconteçam é através do pensamento. Através desse pensamento eu crio uma emoção relacionada com aquilo, ou seja, se eu penso algo e eu estou com uma emoção completamente contrária àquilo, já era a lei da atração. Eu penso em ficar rico, mas eu sinto pobreza e escassez, não vai ficar rico. Não tem conexão, não tem ligação. Pensamento consciente, emoção subconsciente, eles precisam estar alinhados. E dentro da engenharia, por exemplo, eu aprendi que nós somos seres eletromagnéticos. O nosso pensamento é elétrico, corrente elétrica que vai passando entre os nossos neurônios, e o nosso coração ele é magnético pela quantidade de hormônios que ele gera. E as nossas emoções, coração e intestino. Eletromagnético. Eu gero um fluxo. Sabe? Essa é a verdadeira lei da atração. Eu penso eletricamente, eu gero um fluxo magnético daquela emoção, do que eu desejo. Isso gera um fluxo, eu passo a verbalizar ou assinar um contrato, que a gente fala, né? Ou escrever para que aquilo se crie uma imagem na minha mente. Essa é a lei da atração. Só que a lei da atração ela não vai trazer exatamente aquilo de mão beijada, não. Só porque vai acontecer muitas vezes de você desejar algo e vai vir um processo muito grande para você se transformar naquilo que você vai receber, porque aquilo já existe. Todos os caminhos que você pode tomar de decisão na sua vida já existem. Todos. Bom, duas perguntas, cara. Pode me interromper, viu? Toda Primeiro, se eu tô mentalizando para não esquecer da segunda, sabe? Tô quase esquecendo da primeira. Vai lá. Se eu, por exemplo, peço assim, ai meu Deus, eu preciso ficar rico logo e tal, não aguento mais essa vida. Isso, você tá atraindo escassez, né? Sim. Você tá pedindo para ser rico, mas tá sentindo escassez, Exato. Sentindo a pobreza. E até verbalizando, que é o terceiro ponto. Terceiro ponto do vai, né? Ou técnica para fazer a lei da atração dar certo. Vai e anota que vai que dá certo. V de visualização, pensamento mental, A de afirmação, o meio do caminho, E de emoção, para você emotizar aquilo de acordo com o que você deseja. Vai que dá certo. Entendeu? E a segunda pergunta, para você não esquecer, porque eu vou voltar nessa questão aí só para explicar um pouco mais. Tá. A segunda é a seguinte, se eu pedir coisas mais próximas, é bem melhor eu pedir no passo a passo do que eu ir lá pro final, assim. Com certeza. Ao invés de eu pedir R$1 bilhão, por exemplo, eu pedir 1 milhão só. Não, você vai ter, porque para você pedir 1 milhão, você vai ter que se tornar pessoa para 1 milhão. Vou voltar nesse ponto. Mas voltando aqui nesse exemplo que você deu. Ai meu Deus, eu preciso ficar rico. Vamos analisar essa frase, que é o que a grande maioria usa. Não preciso ficar rico, ou até mesmo eu quero ficar rico. Até o quero tem um senso de escassez. O que acontece com preciso, com quero? Quando você pensa, eu quero ficar rico, eu preciso ficar rico, você está vibrando o quê? Que você não tem dinheiro. Uma vibração de escassez. Você está verbalizando para o universo que ali há uma falta. E o universo, Deus, o Criador, enfim, a parte da lei da atração que responde, ela responde à frequência da sua vibração. A lei da atração é vibração. Aquilo que eu estou vibrando, eu estou mandando de sinais para o universo está me respondendo com sinais semelhantes. Porque no universo há todas as frequências que existem. Isso a engenharia me ajudou a entender muito bem. Tem a frequência lá em cima, que é da prosperidade.
um comprimento de onda gigante, uma frequência rápida. E você está vibrando a frequência da escassez, não vai bater nunca. Ou pode ter alguns pequenos pontos que batem, aí entra aquela pessoa, nossa, fico rico, fico pobre, fico rico, fico pobre. Sabe? Por quê? Porque está vibrando da forma errada. Quando eu falo, eu quero ficar dinheiro, o que seu emocional entende? Bem, ele quer, significa que ele não é. Ele está sentindo que ele não é, ele está sentindo escassez, que falta. Aí o seu subconsciente, né, porque ele não entende conscientemente o que você está falando, ele fala assim, poxa, se ele está sentindo isso, significa que ele quer mais disso. Então eu vou trazer mais oportunidade para ele sentir isso, porque é o que ele está querendo. Porque ele pega como ferramenta, através dos nossos 5 sentidos, aquilo que quer. Se eu digo eu preciso, eu quero, eu estou dizendo que eu não tenho. Se eu não tenho, eu estou vibrando escassez. Se eu vibro escassez, eu atraio mais escassez. Mas é muito difícil, cara, você desejar e desapegar ao mesmo tempo, né? Porque é basicamente isso. Não é? Porque, deixa eu só responder a sua segunda pergunta, que aí a gente vai entrar nessa questão sobre o pedir coisas curtas. Vamos dizer assim, você atrair coisas curtas. É melhor porque tudo aquilo que você pede, tá? Se eu digo o seguinte, se Deus te mostrou algo, é porque ele tem a intenção de te dar. Ele não vai te mostrar nada que ele não tem a intenção de que você possa ter. É igual um pai mesmo. Você leva sua filha numa loja de doce e fala que não vai comprar nada pra ela. Se ela deseja alguma coisa lá. Não faz sentido. Vou levar você ali só pra você sentir vontade. Entende? E Deus, o Criador, ele sabe das nossas vontades. Ele sabe do que a gente vai fazer. Só que quando a gente pede algo, a gente vai ter que estar preparado por um processo. Porque se Deus mostrou é porque já é seu em algum âmbito energético. Ele não vai te mostrar à toa. Só que ele fala assim, pô, mas ele não está preparado para receber isso. Ele vai ter que passar por um processo. E geralmente esse processo tem perdas, tem sinais que muitas vezes as pessoas não entendem. E nessas perdas as pessoas perdem a sua fé de conseguir aquilo que gostaria de ter. Porque antes de conseguir algo, geralmente a gente perde muita coisa. E a gente não entende. Aí a gente fica culpando Deus e o universo, não, ele tá tirando isso de mim. E acaba o quê? Afastando cada vez mais aquilo que estava desejando, porque o foco ficou direcionado agora na perda. Então vai trazer um processo. Essa é a verdadeira lei da atração. Sim, eu penso, eu visualizo, eu afirmo, eu escrevo, eu emotizo e eu estou preparado para o processo vir para eu me transformar em quem eu tenho que ser para receber aquilo que já está pronto, para eu cocriar aquilo. Quando eu peço coisas simples em curto espaço, porque até no livro fala, né? Pede coisas pequenas para você testar. Igual eu testei a lei da atração imaginando eu achando uma pena. E no dia seguinte eu achei uma pena. É trivial isso. Eu pensar numa pessoa e a pessoa me ligar ou encontrar com uma pessoa na rua, é trivial. Não há impedimentos. Agora quando eu peço um relacionamento bom, quando eu peço para ficar milionário, quando eu peço a cura de uma doença que talvez esteja reverberando por muito tempo, eu vou precisar me trabalhar internamente. Por quê? Porque ali eu tenho verdades no subconsciente, eu tenho as crenças, sabe, várias coisas na minha mente emocional que vai ir de contra ao que eu desejo, vai gerar um emocional contrário. Teve um conhecido meu que veio aqui, tinha o quê? Desde 2017, eu acho que eu não via ele. Por aí. Uhum. Aí ele veio aqui esses dias, semana passada. Veio aqui semana passada. Aí, tipo, na mesma semana, eu encontro com ele na rua, com minha família, com todo mundo. Eu acho que foi mais por conta dele, ele atraiu isso, eu acho. Uhum. Porque ele me procurou e tal, falou, vou aí, não sei o que e tal. E ele tava atraindo isso tanto que depois ele encontrou de novo. De novo comigo, com a minha família. Mas são coisas simples, rua, entendeu? cara. Coisas simples acontecem. Por exemplo, quando eu descobri a lei da atração, como qualquer pessoa de 21 anos, homem principalmente, que tem ambição de ficar rico, porque eu sempre fui ambicioso para isso, o que a gente pensa? Vou ganhar na loteria com isso. Eu recebo muita pergunta disso. Dá para ganhar na loteria usando a lei da atração? Eu falo, dá, eu já ganhei. Mas quanto que tá de fé realmente para aquilo que você vai ganhar, quanto você está emotizando, quanto você está visualizando, quanto que você vai estar passando pelo processo. Porque eu ganhei na Loto Fácil várias vezes, R$3,50, R$11, mas nunca o prêmio de 1,5 milhão. E depois eu percebi, cara, eu
tinha crença suficiente. E tem hoje? Não, porque eu olho para os números e aquele tanto de número de probabilidade gera o quê? Uma emoção de, pô, isso é quase impossível. E aí me gera uma emoção disso. Então, qual que é o sentido? Lembra a vibração que gera o resultado. E aí não acontece. E muita gente pergunta, dá para ganhar na Mega Sena ou loteria com isso? Dá, só que você não vai ganhar o que você deseja se você realmente não tiver fé o suficiente, tiver um mínimo de dúvida, aquilo ali dá um atraso. É até mesmo para ficar milionário, se eu tenho um desejo interno, me vejo sendo um milionário, aquilo vai trazer um processo. A cada minuto de dúvida que eu tenho sobre aquilo, é como se viesse um monte de pessoa e te empurrasse um pouco para trás. Aí você retrocede, tem que, sabe, tomar força para ir de novo. Uma hora você vai chegar lá. Mas a cada dúvida que você tem, você vai sendo arrastado mais para trás e mais para trás. Não significa que você não vai chegar, só vai demorar mais ainda. E aí que você falou do segredo de desejar e desapegar. Sabe, porque nós seres humanos, a gente não deseja ter nada. A gente deseja ter acesso. E até por isso que a gente tem que separar querer de desejar. Como que separa isso? A sua própria mente, ela consegue fazer isso. Quando eu quero algo e eu imagino eu com aquela coisa, passa poucos dias eu já não quero mais. Porque eu já senti o prazer, a dopamina, tudo na minha mente. Mesmo que em doses menores, aquilo fez eu não desejar, não querer mais aquilo. Agora, quando eu desejo, cara, enquanto não se materializa, eu não fico conformado só com o interno. O querer, a gente se satisfaz só com a imaginação. A imaginação é o exercício para você. É o exercício de já ter. Já ter. Porque o segredo da lei da atração é esse, é soltar. Eu já tenho isso. Ah, entendi. Então é o contrário. Você tem que desejar e depois desapegar, é isso? É tipo assim, eu já se tenho. Você já tivesse, assim. Eu já tenho. É igual, natural. É igual o que acontece com tudo que a gente compra. Exato. Tipo, desapeguei. A gente, pouco tempo antes de comprar, a gente tá super empolgado. Na hora que a gente compra, a gente tá no ápice da empolgação. Depois que a gente já comprou, a gente já tá empolgado ainda. E passa um tempinho, a gente... Tá normal. Nem aí. É igual o celular, deixa cair no chão. É igual o carro. Nos primeiros dias tá tudo limpinho. Passa um tempo depois, tá todo... Todo dia sincero, carro. Passa um tempinho depois, tá todo bagunçado, todo sujo. Porque a gente é assim, a gente não quer ter as coisas, a gente quer ter acesso. E na lei da atração, a gente tem que sentir que já é nosso. Que eu já possuo. Entendi. Não significa que quando você receber, você não vai comemorar, você não vai agradecer, você vai também, quando for desejo. Porque quando é só um querer, quando você recebe, às vezes você não consegue nem ser grato. Aí você para de receber outras coisas. Porque o querer é muito pequeno, você precisa desejar mesmo. Um documentário, né, do segredo, é interessante, uma parte que eu não esqueço, é do quadro, né, dos sonhos. Do quadro dos sonhos, que o cara coloca uma casa no quadro, aí depois ele começa a mudar, ele coloca a casa que é a casa que ele quer, e fica visualizando. Depois ele muda de casa, aí ele guarda o quadro na caixa, tal, muda de casa, depois ele muda de novo. Aí passa um tempo, ele faz outra mudança. E chegou na né? casa. Aí, tipo... E aí tá na casa sem saber, né? É quando vai desembrulhar as caixas. Vai desembrulhar a caixa, ele pega, olha pro quadro do sonho e começa a chorar. Fala, pô, caramba, cara. Como que doideira isso? Tipo, a casa que ele sonhou, ele acabou chegando nela sem querer. Sem querer, porque ele não queria, ele desejou. Entendi. Desejou, é tipo assim... Eu desejo isso aqui. Eu sei que materialmente, visualmente, eu não tenho acesso. Mas internamente é assim, já é meu. Não, então, só porque eu acho que você falou o contrário. Só pra gente... Sim. Então, o desejar é o que você absorve e depois deixa de lado. Não, no caso, o desejo ele é mais intenso do que o querer. Mas então tipo assim, eu tô me confundindo. Você não tem que pensar naquilo, sentir que você tem e depois desapegar? Ou sim, não? Mas é porque o desejo ela é sobre a intensidade do querer. Porque desejo e querer é a mesma coisa em intensidades diferentes. Não, tá. Entende? Por isso que o desejo ele é real para você atrair, o querer é passageiro. Por exemplo, eu quero comer um sorvete. Mas é passageiro, mas
não desapega. Não, mesmo se acontecer, você não tem apego depois, você não comemora, passa à vontade. O desejo, você consegue desapegar também. Mas qual que é o segredo do desapego? Eu desejo muito isso, mas eu já sei que eu tenho. Então, quando acontecer, vai ser natural. Eu só vou vivenciar. Tipo o que aconteceu comigo. Eu sempre tive sonho de casar e ter um casamento maravilhoso. É um desejo, desde que eu me conheço por gente. Tipo, eu nunca imaginei a Sabrina. Mas chegou num ponto que eu escrevi a esposa que eu desejava. Não que eu queria. Eu desejava aquelas características que eram importantes pra mim. E soltei. Escrevi mesmo, tá, gente? Pra vocês aí que estão assistindo. Eu literalmente escrevi uma carta com as características da esposa que eu desejava ter na vida. E essa pessoa maravilhosa que tá cortando os vídeos ali surgiu. E fizemos o casamento dos nossos sonhos. Foi maravilhoso mesmo. Sabe? Porque eu desejei, só que aquele desejo, assim, vai acontecer. Eu não quero saber quando, nem como, só vai. Eu tenho certeza absoluta que vai. Assim, a premissa da fé, tá? Muita gente fala, a lei da atração é só fé. Também, pode-se dizer que sim. É uma fé de você ter tanta certeza que aquilo ali já é seu, porque você deseja tanto aquilo, que vai passar o tempo e que de uma forma ou outra vai vir até você. Vou dar um exemplo do quadro Sonhos que aconteceu comigo. Eu tinha no meu quadro de sonhos, hoje eu não tenho mais, uma foto de um rapaz de costa, palestrando para um monte de gente, e as cadeiras das pessoas que estavam sentadas eram vermelhas. E estava meio embaçado, só dava para ver nítido o rapaz de costa, meio virado de lado. E comecei a fazer palestra e tudo quanto. E em uma determinada palestra, eu contratei um fotógrafo que foi naquele shopping que tem perto de Venda Nova. Esqueci o nome dele. Shopping Norte? Não. O pé da Vilarim, do Estação Vilarim. Esqueci o nome dele, mas... Shop Estação. Shop Estação, esse mesmo. Aí tem um teatro lá, fui fazer uma palestra lá sobre o vendedor do século XXI, onde eu ia falar sobre inteligência emocional e o Rafael Xavier ia falar sobre vendas. E a gente contratou um fotógrafo. Fotos pra lá, fotos pra cá. Fui pegar as fotos, eu falei, não, agora eu vou postar foto, porque é legal, tá, palestrando. Cara, teve uma foto que eu peguei que eu arrepiei. Porque a foto tava eu de costa, virada um pouco de lado. Um monte de gente sentada, embaçada, as cadeiras vermelhas. Idêntica, assim por se dizer. Só não é idêntica porque não era eu no meu quadro de sonhos. Eu postei isso no meu Instagram. Tá, gente, o poder da visualização. Mas por quê? Quando eu visualizava aquilo, eu não via como algo distante, eu já via como algo meu. Entendi. Sabe? Que já era realizado, que já tinha acontecido de alguma forma. E quando eu coloquei aquelas fotos, falei, cara, eu mostrei pra todo mundo. Falei, não, olha essas fotos aqui. Ó que loucura. E se vai se tornando natural. Porque você começa a se relacionar de uma forma com o Criador, que assim, não é que você está dizendo o que você quer e deseja para ele, não. É que ele vai te mostrando o caminho que vai te fazer bem e feliz, e você vai acabando atraindo aquilo naturalmente. Vai vir num fluxo natural. Só que para as coisas grandiosas, você vai ter que entender que você vai passar por um processo, e esse processo vai ter que te transformar em alguém que você ainda não é para receber o que você deseja. E aí você vai ter que aguentar o tranco, porque esse processo vai ter problema, vai ter desafio, vai ter várias coisas. E é aí que a grande maioria não atrai o que deseja. Porque não está preparado, não está conseguindo passar pelo processo. Aí o segredo, por que lei da atração em partes, né? Que a grande maioria prega, pra mim, de Infarnese é balela. Não é só pensar positivo. Jim, se o cara só pensar positivo, ele vai alcançar, ele vai atrair aquilo que ele está desejando? Cara, sim. Uns 10, 20, 30, 40 anos, final da vida, pode ser que aconteça? Pode. Mas o quanto você quer acelerar o processo? Teve... Essa semana veio um menino aqui, eu falo menino, cara, 21 anos. Uhum. Ele tipo, entrou para uma faculdade de negócio, começou a fazer estágio, e de cara eu acho que com 16 anos ele já tinha na mente dele que ele não queria seguir o tradicional, ir pro CLT. Aí o que ele fez? Ele falou, vou ter uma marca de roupa. Aí ele foi e comprou
30 camisas ou 60 camisas, sei lá. Já com a marca, já fez tudo, toda a identidade. Ele seguiu uma linha mais classe, mais para atingir o público B, AB, né, até alguns C e tal. Mas roupa mais bem feita, que dura mais, saca? E básico. E masculino. Roupa básica masculina, bem feita. Sim. Tipo, igual essa camisa aqui, por exemplo. Aí ele comprou 30 ou 60, não sei, vendeu para conhecidos e tal. Com o dinheiro que ele pegou, ele comprou mais. Aí ele saiu da faculdade. Pô, isso aqui não vai me dar nada. Vai dar futuro. Vai dar futuro, não saiu. Assiste o Papo Cabeça aí que vai falar sobre foi isso. Foi contra todo mundo. E ele foi só fazendo isso. Comprava, e ele era tipo eu presa. Comprava, vendia, pegava o dinheiro, comprava mais, vendia, pegava o dinheiro, comprava mais. E hoje, com 21 anos de idade, ele falou que a empresa dele vai fechar por volta de 7 a 9 milhões de faturamento. Tipo assim, ele fala isso com... eu queria ser milionário, minha independência financeira, eu fiz isso e tal. Natural. E tô com meus milhões aqui e tal. É natural. Tem carro importado e tal, tá? Tipo, de boa, assim, sabe? Não é, cara, foi impressionante, que não sei o quê. E é isso que é legal. Tal. Não, é tipo... sabe? Tipo, só é. É isso que é legal quando você está vivenciando a cocriação e a lei da atração. Não é que você não se encanta quando algo acontece. É que quando acontece, pra você ser assim... Eu sei que ia acontecer, é natural. Igual muitas vezes que eu e a Sabrina, a gente tá fazendo ou falando alguma coisa e acontece algo que para algumas pessoas fala assim, uau, aconteceu isso, e a gente só sente assim, é natural. Por quê? Porque já tá no interno, já é natural de dentro de si. Não é que a gente não se encanta, não é que não agradece, não fica feliz. A gente agradece, a gente fica feliz. Igual meu canal novo do YouTube que vocês estão assistindo aí. É um canal novo que você me deu a dica para recomeçar e eu coloquei na minha mente. Sem falar com ninguém, eu falei, esse canal vai bater mais de 1.000 inscritos em no máximo 2 meses. Em no máximo 2 meses, esse canal vai ter mais de 2.000 inscritos. No momento que eu tô gravando esse vídeo, esse podcast aqui, por exemplo, tem 1 mês e 20 dias. E eu tô com 1.200, nesse momento, né? 1.200 e poucos inscritos. E na hora que a gente publicar esse vídeo aqui já vai estar mais de 2.000. Vai estar mais de 2.000. Exatamente. Natural. E quando chegou a gente comemora, fala, uau. Comemora, fica feliz. Fica feliz, mas já com um sentimento de que era natural acontecer isso. Exato. Né? Tipo, é natural. Eu fiz de tudo pra acontecer. E aí que vem o que muita gente fala que lei da atração não existe. Que muita gente fala. Assim, tá, então se você trabalhou para isso, se você seguiu essa linha, se você fez tudo que tinha que ser feito, era natural de ter acontecido. Então não foi lei da atração, foi você trabalhando. Só que tem coisas que não é a parte do seu trabalho. Sabe, tem coisas que fogem ao natural. Não, e eu acho que até para você tirar a força de vontade, estímulo para trabalhar, tem que vir de algo a mais do que só do... Igual a gente conversou no outro podcast lá, do que só do consciente, do que só do neocórtex. Exato. Né? Tipo, eu quero emagrecer, vou comer menos, vou fazer exercício e vou dormir. Mas, cara, todo mundo sabe que é isso, mas para você executar isso, é uma outra força além do conhecimento, só do conhecimento que precisa fazer. Exato. Né? E vem várias coisas atreladas, não é só. Que, inclusive, saber o que tem que ser feito é muito mais fácil do que você conseguir concluir, de fato. Não, mas, por exemplo, todo mundo sabe o que tem que ser feito em qualquer área da vida. Como é que você faz para ser saudável? Você acabou de dizer. Alimentação, exercício, sono. Isso. Como que faz para você ser rico? Conscientemente. Ganhar muito dinheiro e gastar pouco. E investir. Investir. Trindade. Gasta mais, investe. Ganha mais, gasta menos e investe. Fórmula básica. Por que poucos conseguem? Você consegue fazer isso com R$1, né? A partir de R$1. Se eu ganho R$1, eu gasto 20 centavos de bala e o resto eu invisto. Tipo,
Tipo isso. Mas por que poucos fazem? Tem coisas atrás. Ou então você investe na própria bala. E vende a bala. Você gasta a bala, pega uma pra você e vende as outras, faz de R$1, 2. Exato. Depois só vai... E vem a parte da crença. Porque se a pessoa não acredita fielmente de que ela pode fazer aquilo, que ela vai chegar naquele patamar internamente, no subconsciente dela, não pode cair o raio que o parta. É só Deus para fazer a pessoa conseguir sem ela fazer essa modificação. Você já viu um vídeo de um cara que ele sai de casa com 2 pedrinhas? Já. O cara sai com 2 pedrinhas, vende as 2 por R$2, R$1. Depois vai comprando paçoca e chega a R$300 no dia. Não gastou nada. Só o tempo dele. Gastou o tempo é vida. Mas gastou o tempo dele. Mas qual que é a motivação interna? Mostrar que, cara, você pode fazer praticamente tudo para você crescer em todas as áreas. Tem muita gente que se limita a isso. Eu não consigo tal coisa, eu não consigo fazer isso. Eu sou assim, assim, assado. Joga para nível de identidade. Ou você não é nada disso. Eu falo com todo mundo, você é a imagem e semelhança do Criador. Se você é a imagem e semelhança do Criador, tem uma centelha divina criadora dentro de você. Então você pode sim cocriar junto com ele. E cocriar não é falar para o Criador o que ele deve fazer por você. Não. Vocês alinharem. Você entender qual caminho que é bom. Porque assim, Deus, dentro da minha concepção, se você pegar o Criador, ele sendo onisciente de todas as decisões, ele sabe qual caminho e qual decisão vai ser o melhor. Então é mais fácil você já perguntar para quem sabe o seu futuro. Se o Criador já sabe o meu futuro, eu vou falar com ele, tá, vai me mostra. Se ele te mostra, ele quer te dar. Aí você vai ter que estar preparado. Se você não está preparado, ele vai te dar um processo para te preparar. Sabe? Então você começa a atrair. Aí você atrai pessoas. E todas as pessoas, por exemplo, que você atraiu na sua vida até hoje, vieram por uma questão emocional de atração sua, pela sua vibração, para te ensinar algo ou para aprender alguma coisa com você. Até nisso a lei da atração ela vem para te ensinar. Então por isso que eu falei, há coisas na lei da atração que para mim são balela. Se eu ficar lá falando um mantra 24 horas por dia querendo ficar multimilionário, cara, você vai ter que ter um parente aí para deixar alguma herança para você e ainda assim você está desejando a morte dele. Nossa. Sabe? Ou você vai ter que ganhar na Mega Sena, mas se você tá o dia inteiro fazendo mantra para ficar milionário, você não sai nem para jogar, então você não vai ganhar. Porque é lei da atração. Eu tenho que entrar em ação em algum ponto para atrair. Eu posso sim, eu posso cocriar, mas entendendo que aquela cocriação vai trazer alguma coisa para eu poder fazer. E aí sim vai ser real, vai deixar de ser esse mito que é só o misticismo, sabe? Essa do místico de que é só ficar mentalizando e vai acontecer, isso para mim não funciona. É uma junção dessas outras coisas. Entendi. O que na sua vida você acha que funcionou melhor, assim, com base na lei da atração? Que na minha vida funcionou melhor? Minha vida inteira. Mas você não consegue lembrar de alguma coisa, assim, que foi muito responsabilidade da lei da atração? A minha esposa. É? Foi muito. Por exemplo, a questão de encontrar a minha esposa ou cocriar a minha esposa, vamos dizer assim. Foi muito rápido e o processo ele foi muito estranho. Porque antes da minha esposa eu tive uma noiva, no qual eu estava num relacionamento de 6 anos, 5, 6 anos, eu não lembro. E estava 1 ano noivo, prestes praticamente a casar. Só que eu comecei a perceber que o caminho que a minha antiga noiva estava seguindo e o que eu queria seguir eram contrários. Sabe, não ia bater. Uhum. E aí entrei na parte da cocriação. Eu falei com o Criador, falei, olha, me afasta de tudo que me afasta de ti e da minha prosperidade. Porque eu quero estar ao seu lado e quero prosperar. E aí eu mentalizei a minha prosperidade, eu mentalizei eu como uma pessoa crescendo, evoluindo. No dia seguinte, a minha antiga noiva terminou comigo. No dia seguinte. E aí, lembra que eu falei que vem um processo? E aí você tem que estar preparado para entender o processo? Nesse mesmo dia, minha mãe e ela rolou um pacapá, menino. Uma brigaiada. Sério? Nossa, foi um fuzuê. Por coisa ridícula. Ridícula. Mas rolou todo esse problema. Enfim, terminamos. Mas, tipo, foi antes Antes de quê? de vocês terminarem?
Foi no meio. Tipo assim... Tava no processo termo. E foi rolando. Entendi. Umas coisas bestas, sabe? Mas que... E aí me deu mais a percepção. Mas começou uma briga danada. E tipo assim, aí eu também comecei a brigar com a minha mãe. Aí começou a ter alguns outros problemas. E terminamos. Terminando, eu até fiquei meio revoltado no início. Depois eu comecei a entender que era um processo. Porque eu lembrei, poxa, eu pedi aquilo ali. E agora eu tô lembrando que eu pedi aquilo, então tá tudo certo. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, meu amigo. Se eu entendo essa questão, tá tudo certo. Só que inicialmente eu falei assim, cara, eu vou curtir, tô solteiro, né? Tempão que eu não fico solteiro, de boa. Aliás, eu nem queria curtir, eu queria me curtir. Entendi, Cara, eu vou ficar comigo mesmo. Viajei, fui pra Porto Seguro com meu irmão, a gente foi pra praia, nada com mulher nem nada, só eu comigo mesmo, foi eu e meu irmão. Só que chegou num momento que eu falei, cara, então eu vou usar a lei da atração agora de real, talvez como eu nunca usei na vida. Porque eu usava sempre, sabe? Mas nem sempre 100% como eu aprendi, como que eu sei. Falei, não, agora eu vou usar 100%. Eu sentei e comecei a escrever 12 características da esposa que eu quero ao meu lado. E enquanto eu escrevia, eu mentalizava. Enquanto eu mentalizava, eu emotizava. Enquanto eu escrevia, eu verbalizava. Dobrei, guardei na carteira, aquela carta. Um mês depois, quem que surge? E eu não tava afim de relacionamento. Um mês? Um mês depois. Que rápido. Um mês depois. 3 meses depois que terminei o meu antigo relacionamento, um mês depois, mais ou menos, a Sabrina surgiu. E tudo começou a bater. Tanto que quando a gente começou a conversar, que a gente não começou a se relacionar nem nada, eu fazia um monte de pergunta pra ela. Ela devia pensar assim de mim, poxa, mas esse cara só fica fazendo pergunta? Nem sei se ela pensou isso, mas eu fazia muita pergunta. Por quê? Eu falei, não quero perder o meu tempo e perder o tempo dela. Eu já sei o que eu quero, o que eu desejo. Vamos ver. E aí foi surgindo. Foi batendo, bateu 1, bateu 2, bateu 3. Aí teve um que eu falei assim, pronto, agora eu só preciso ver como que é a sua relação com seu pai. Eu acho que você lembra que eu falei isso, Vitor? Ela falou assim, mas pra que você quer saber sobre a relação minha com meu pai? Eu falei, não, é algo meu. Que era uma das coisas que estava escrito na carta. E aí quando eu vi, ela tem muita honra pelo pai dela, falei, pronto, bateu a última coisa. Cocriou. Entendi, aconteceu naturalmente. Tanto que eu não pedi ela em namoro, a gente começou a se relacionar e as coisas foram fluindo tão natural, tão natural. 1 ano de namoro a gente noivou, 1 ano de noivado a gente casou. E rolou até uma zoeira na carta, né? Que você por exemplo, gostar de Dragon Ball, né? Exato, eu coloquei na minha carta, gente, parece brincadeira, mas não é. Eu coloquei na carta. Se gostar de Dragon Ball vai ser um bônus, porque vou contar o contexto de tudo para você entender. Com a minha antiga noiva, quando a gente falava alguma coisa de casar, eu falava que eu ia entrar com a música do Dragon Ball GT. Porque era uma música que eu sonho desde que eu conhecia a música em si. Eu falei, cara, eu vou casar, essa música aqui vai tocar. E a minha antiga noiva, ela falava... Chorei demais com a entrada, cara. E a minha antiga noiva falava assim, não, você não vai entrar com essa música ridícula de criança, não? Ela falava tipo assim. E eu falava assim, cara, não, velho. Na minha cabeça, eu vou entrar com essa música. Homem já não escolhe quase nada no casamento, né? Porque a grande maioria é a mulher que escolhe. Eu não quero saber, eu vou entrar com essa música. E aí, quando terminou tudo, eu fui escrever a carta, eu coloquei, se gostar de Dragon Ball Z, vai ser um bônus a mais, que eu vou entrar com a música do Dragon Ball GT. Ela veio apaixonada por Dragon Ball. Tanto que, quando ela começou a falar de Dragon Ball, na minha cabeça, aquele espanto, tipo assim, não é possível. Não. Nessa hora me veio isso. Por mais que eu tivesse certeza, tipo assim, de que uma hora ia acontecer, nessa hora me veio esse espanto. Não é possível. Até o bônus. Não é possível. E outra coisa que eu escrevi brincando... Ela até falava coisa de casamento com a música do Dragon Ball GT, não falava? Falava isso também. Exatamente isso que eu também... Inclusive, tipo, vocês ficaram entrando em acordo em quem entrar com essa música. Aí ela permitiu que eu entrasse e ela entrou com a nossa música. Mas acaba sendo nossa também. E aí, cara, outra coisa que eu escrevi que eu me espantei foi que eu escrevi brincando, né? PS, e se vier parecida com a Scarlett Johansson, que é a Viúva Negra da Marvel, vai ser outro bônus. Mas essa foi brincando.
E aí eu tô lá em Floripa, em 2020, início de 2020, janeiro, a gente fui fazer um lançamento com o Roberto do Viver de Rendimentos. Tô lá em Floripa, a gente foi num barzinho tomar alguma coisa, dançar à noite, e a Sabrina me mandou uma foto sorrindo. E essa foto sorrindo ficou assim, com um sorriso, a fisionomia praticamente idêntica a uma foto que eu tinha visto uns dias anterior da Scarlett Johansson. Aí eu parei assim e fiquei parado assim, ó. Assim, não é possível. Não é possível. Aí eu falei, depois eu voltei a me falar, é claro que é possível. Eu atraí, eu cocriei. E aí aconteceu naturalmente, cara. Por isso que eu falo, né? Vai que dá certo. Vai, visualiza, afirma, emotiza, gera campo eletromagnético, vai aparecer a oportunidade, o processo para você se inserir na oportunidade e no processo, para aí você puder receber. Se Deus te mostra uma coisa, se o Criador te mostra algo, é porque Ele quer te dar. Se Ele não te deu ainda, é porque você não está preparado, porque Ele não está preparando nada não, já está tudo preparado, está tudo feito por Ele. Porque você ainda não está preparado para receber, e aí Ele vai te mandar um processo para poder passar por aquilo. Aí esteja preparado. E assim a gente sofre menos. Porque muitas vezes a gente está passando por uma turbulência, uma coisa, e a gente olha geralmente para o lado negativo da coisa. Fica sofrendo aquela parte negativa. E lembra, toda vez que você foca no negativo, você dá um passo para trás para os seus desejos. Hoje não, eu olho para as dificuldades, não significa que eu não me sinta mal nas dificuldades, mas eu olho com mais leveza. Assim, cara, é só mais um processo. Depois desse processo vai vir muita coisa boa. Bora lá. E aí as coisas vão fluindo. Naturalmente, velho. É muito doido. E aí fica natural. Acontece as coisas e fala, ah, que legal. Igual certa vez eu fui constelar, a pessoa que estava me representando, foi na época que eu fui constelar sucesso. Aí falou assim, como você se sente em relação ao sucesso? O sucesso me deu um abraço. Como você se sente em relação ao sucesso? Quem estava me representando falou assim, é natural pra mim. Entende? Nossa. É natural. A mesma forma com que eu me sinto. E é muita doideira, cara. É Legal. muita doideira. Acho Fechou? que por hoje é isso. Obrigado por ficar até aqui. Deixa os comentários, se inscreve no canal. Deixa aí o que você acha, se lei da atração funciona, se não funciona. Deixa sua experiência. Conta histórias aí no comentário sobre a lei da atração para incentivar outras pessoas. E diz o que você acha também. Gratidão, E deixa meu cara. sugestão aí de tema de podcast pra gente. É isso aí. Valeu, Um meu cara. abraço e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.